Se hoje tudo pareceu mais difícil do que o normal, essa mensagem é para você. Se coisas simples ficaram pesadas, se sua mente não desacelerou, se você tentou seguir o dia, mas por dentro algo não acompanhou, então, para um instante, você não precisa fingir que está tudo bem agora. Não precisa se cobrar por não ter conseguido render como queria. Não precisa se comparar com dias em que tudo parecia mais leve. Hoje foi diferente. E tudo bem reconhecer isso. Respira, devagar, sem tentar consertar o dia inteiro de uma vez. Sem tentar voltar no tempo mentalmente para refazer o que não saiu como esperado. Só ficando aqui, nesse momento. Porque talvez o que mais te cansou hoje não foi só o que aconteceu, mas o quanto você tentou sustentar tudo, mesmo estando sem energia por dentro. E isso desgasta, mais do que parece. Agora, percebe algo com calma. Nem todo dia foi feito para ser produtivo. Alguns dias foram feitos apenas para serem atravessados. Isso não significa que você falhou. Significa que você continuou, mesmo sem estar no seu melhor. E isso já é mais do que suficiente por hoje. Respira novamente e solta um pouco da pressão que você colocou sobre si mesmo. Você não precisa resolver tudo hoje, não precisa entender tudo agora, não precisa sair desse dia com todas as respostas. Só precisa chegar até o fim dele, com um pouco mais de leveza do que começou. E isso começa aqui. Agora, talvez você ainda sinta aquele peso, aquela sensação de mente cheia, ou até um vazio difícil de explicar. E tudo isso pode existir, sem que você precise lutar contra cada parte. Talvez exista espaço para algo diferente. Não uma solução imediata, mas um tipo de acolhimento mais silencioso. Como se, mesmo sem entender tudo, você pudesse descansar um pouco por dentro, sem precisar provar nada, sem precisar reagir a tudo. Só existindo, com menos cobrança, com menos exigência, com menos peso. E aos poucos, algo começa a mudar, não de forma brusca, mas como um leve desacelerar. A respiração se ajusta, o corpo responde, a mente perde um pouco da intensidade e talvez, mesmo que o dia tenha sido difícil, esse momento possa ser diferente, mais calmo, mais leve, mais suportável. Agora, fica mais um pouco aqui, sem pressa de sair desse estado, sem necessidade de voltar para tudo de uma vez, só permitindo que esse espaço exista, porque às vezes o que você mais precisa não é mudar o dia inteiro, é encontrar um único momento onde tudo fica um pouco mais leve, e esse momento pode começar agora. Talvez, em algum momento do seu dia, tenha surgido um pensamento difícil de ignorar. Eu poderia ter feito melhor. E a partir daí, mesmo sem perceber, veio junto um peso, uma cobrança interna, uma sensação de atraso, como se você estivesse ficando para trás ou não sendo suficiente, e isso vai crescendo em silêncio, porque ninguém vê isso por fora, mas por dentro parece que você está sempre devendo alguma coisa, devendo mais esforço, mais foco, mais controle. Agora, para um instante, respira com calma e olha para esse pensamento sem entrar nele. Só observa, será que tudo que você fez hoje realmente não foi suficiente? Ou será que você está se cobrando, mesmo estando cansado? Porque existe uma diferença. E muitas vezes, você não está falhando, você só está exausto. E quando o cansaço entra, tudo parece menor do que realmente foi. Tudo parece insuficiente, tudo parece mal feito. Mas isso não é realidade completa. É só o seu estado influenciando a forma como você se vê. Agora, imagina que você pudesse olhar para o seu dia com um pouco mais de gentileza, sem ignorar o que não saiu como esperado, mas também sem apagar o que você conseguiu fazer, porque mesmo em um dia difícil, você continuou.
Mesmo com a mente pesada, você tentou. Mesmo sem energia, você não parou completamente. E isso tem valor. Mais do que você está reconhecendo agora. Respira novamente e solta um pouco dessa cobrança. Você não precisa transformar esse dia em um julgamento sobre quem você é. Um dia difícil não define o seu valor. Um momento de cansaço não define a sua capacidade. E o fato de você não ter conseguido dar tudo de si hoje não significa que você não é suficiente. Agora, talvez exista algo ainda mais profundo por trás dessa cobrança. Uma sensação de estar sozinho nisso tudo. Como se tudo dependesse de você. E qualquer falha fosse inteiramente sua responsabilidade. Mas e se nem tudo precisasse ser carregado assim? E se nem tudo dependesse exclusivamente de você? Sem precisar afirmar nada, sem precisar ter certeza absoluta, só considera essa possibilidade por um instante, que talvez exista mais acontecendo do que aquilo que você consegue controlar, e que talvez nem tudo que deu errado hoje estava completamente nas suas mãos. Agora, fica mais um pouco nesse espaço, sem voltar para a cobrança automática, sem tentar refazer o dia na sua mente, só permitindo que esse peso diminua um pouco, porque você não precisa terminar esse dia se sentindo insuficiente. Você pode terminar esse dia com mais compreensão, com mais leveza e com menos culpa. Respira mais uma vez e deixa essa ideia se acomodar. Você não falhou por ter tido um dia difícil. Você só viveu um dia em que tudo exigiu mais de você. E isso já explica muita coisa. Existe uma ideia silenciosa que muitas vezes passa despercebida. Eu só posso confiar quando estiver bem, quando a mente estiver calma, quando o coração estiver tranquilo, quando tudo fizer sentido. Mas a verdade é que, se fosse assim, quase ninguém conseguiria confiar de verdade, porque a vida nem sempre entrega clareza. Existem dias como hoje em que você tenta se acalmar, mas algo dentro continua inquieto. Você tenta acreditar, mas os pensamentos não acompanham. E então surge a dúvida: será que eu estou fazendo isso errado? Mas talvez o erro não esteja em você. Talvez esteja na ideia de que confiar precisa vir acompanhado de uma sensação perfeita. Agora, respira um pouco, sem tentar ajustar o que você sente, sem tentar transformar o seu estado atual, só ficando aqui, como você está. Porque a confiança mais real não acontece quando tudo está alinhado. Ela acontece quando nem tudo está bem. E mesmo assim, você não desiste completamente. Mesmo sem sentir segurança total, existe uma pequena parte dentro de você que continua. Talvez em silêncio, talvez sem palavras, mas continua. E isso já é confiança, mesmo que não pareça. Agora, percebe isso com mais calma. Você não precisa sentir paz completa para continuar acreditando. Você não precisa eliminar todas as dúvidas para dar o próximo passo. Você não precisa acertar o sentimento para estar no caminho certo, porque confiar não é uma emoção perfeita, é uma escolha silenciosa que continua existindo, mesmo quando as emoções oscilam. E talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso, uma confiança que não é forte o tempo todo, mas que não desaparece completamente. E isso é mais verdadeiro do que parece. Agora, se algum pensamento vier dizendo você deveria estar melhor, não entra nisso. Você não precisa estar perfeito para continuar. Você não precisa sentir tudo certo para seguir em frente. Você só precisa não desistir completamente, e você não desistiu. Você está aqui, mesmo cansado, mesmo com dúvidas, mesmo com a mente cheia. E isso diz muito mais sobre você do que qualquer sensação passageira. Respira mais uma vez
e deixa essa ideia se acomodar dentro de você. A sua confiança não depende de você estar perfeito por dentro. Ela pode existir, mesmo nos dias em que tudo parece mais difícil. E talvez seja exatamente nesse tipo de dia que ela se torna mais real. Agora, se você permanecer um pouco mais em silêncio, sem tentar ajustar o que sente, talvez perceba algo diferente. Não é uma sensação forte, não é algo que invade ou muda tudo de uma vez. É algo mais sutil, quase como um espaço interno que começa a se abrir. Mesmo que a mente ainda esteja um pouco agitada, mesmo que o dia ainda esteja recente dentro de você, existe uma pequena parte que não está tão apertada quanto antes. E é nesse lugar que algo começa a acontecer, sem esforço, sem imposição. Talvez você não consiga explicar, mas existe uma leve diferença entre estar completamente sobrecarregado e sentir que existe um mínimo de apoio, mesmo que discreto. Agora, não tenta transformar isso em algo maior. Não precisa entender, não precisa ter certeza, só permanece, porque às vezes a sensação de ser cuidado não vem como uma emoção intensa. Ela vem como ausência de peso, como um pequeno alívio que não estava ali antes, como um espaço onde você consegue respirar melhor, mesmo sem ter resolvido tudo. E isso já muda algo. Agora, percebe com mais calma, mesmo com tudo que aconteceu hoje. Você chegou até aqui. Mesmo com a mente cheia, você ainda está aqui. Mesmo sem controle total, você não se perdeu completamente, e talvez isso diga mais do que parece, porque nem tudo que te sustenta é visível o tempo todo. Nem tudo que te mantém de pé é algo que você consegue explicar, mas ainda assim, você continua, e isso pode indicar que existe algo além do seu esforço participando desse processo. Não como uma certeza que precisa ser provada, mas como uma possibilidade que começa a fazer sentido quando você para de tentar carregar tudo sozinho. Agora, fica mais um pouco nesse estado, sem voltar para a análise, sem tentar entender demais, só permitindo que essa leve sensação se torne um pouco mais estável, mais presente, mais natural. E aos poucos, isso deixa de ser algo distante e começa a se tornar um tipo diferente de segurança. Não baseada em controle, mas baseada em algo silencioso que permanece, mesmo quando você não está tentando segurar tudo. Agora, respira mais uma vez e permanece aqui, porque é desse lugar que você vai seguir, sem o mesmo peso de antes. Agora, aos poucos, você pode começar a voltar, mas não precisa voltar do mesmo jeito. Você não precisa retomar aquela cobrança imediata, nem aquela sensação de que precisa compensar o dia, nem aquela pressa de provar que amanhã será diferente. Você pode continuar com mais calma, mais consciente do que realmente importa e do que não precisa ser carregado o tempo todo. E isso começa com algo simples. Um dia difícil não precisa virar um peso maior do que ele já foi. Você não precisa levar esse dia para dentro de amanhã como uma cobrança. Você pode deixar ele aqui como um dia que foi mais pesado. E só isso. Agora, quando novos pensamentos vierem, tentando te puxar de volta para a culpa ou para a cobrança, você pode fazer algo diferente. Você pode perceber, respirar e não entrar automaticamente nisso. Nem tudo que a sua mente repete precisa ser acreditado. Nem toda cobrança precisa ser atendida. E aos poucos, você vai aprendendo a escolher o que realmente merece sua atenção. Agora, sobre aquela sensação mais sutil de não estar completamente desamparado. Você não precisa transformar isso em algo grande. Não precisa provar, não precisa explicar. Só lembra que ela existe, mesmo que seja leve, mesmo que apareça só em momentos como esse. E sempre que o peso aumentar,
Você pode voltar aqui, respirar, desacelerar, soltar um pouco e permitir que essa leveza volte, nem que seja aos poucos. Agora, antes de seguir, percebe como você está. Talvez o dia ainda não tenha mudado, talvez algumas coisas ainda estejam pendentes, mas dentro de você existe mais espaço, menos pressão, menos rigidez. E isso já muda completamente a forma como você continua. Então segue, sem precisar compensar tudo, sem precisar provar nada, sem carregar além do que é necessário. Só continua, com mais leveza, com mais presença e com a liberdade de não transformar um dia difícil em um peso constante. Porque às vezes, o que mais ajuda a seguir em frente não é resolver tudo, é aprender a não carregar tudo por tempo demais. Respira mais uma vez e leva isso com você.